Bom dia, tarde ou noite, Raimundo dos Livros no ar. E o vídeo de hoje vou fazer uma proposta diferente dos vídeos comuns aqui do canal. Eu vou fazer uma lista de livros que eu gosto muito. Eu sempre, quando eu encontro um pobre coitado que quer falar de livro comigo, eu acabo citando um deles. E eu quero fazer esse vídeo agora, enquanto o canal ainda está no início, porque pode ser que eu continue mesmo com o canal. E aí eu quero ver daqui a uns anos, outros, se eles continuam sendo livros que eu gosto muito, ou se eles foram substituídos por outros, ou se de repente numa nova leitura que eu pretendo fazer de todos esses livros que eu vou falar aqui, de repente eu começo a ver que eles não eram bons livros, quem sabe, né? Bom, é isso. Então vai ser uma lista de livros que me marcaram muito quando eu li a primeira vez. Eu sempre falo sobre eles. E eu espero que numa nova leitura que vão acontecer, e isso é outra coisa desse vídeo, são livros que eu vou ler aqui no canal eventualmente. É isso, depois da vinheta. Bom, o primeiro livro que eu queria falar com vocês é O Morte em Veneza, do Thomas Mann. E é bem interessante a história desse livro pra mim, porque quando eu li a primeira vez foi porque eu vi o trailer do filme, sabe, O Morte em Veneza, e tem muito tempo isso. E quando eu vi o trailer, eu li nos comentários do vídeo que tinha o livro, que era inspirado num livro. Aí eu falei, vou ler o livro primeiro. E na época eu era jovem, então pra mim ler livro em computador era a coisa mais fácil do mundo. Então sim, era um PDF deste livro. E li, gostei muito. E ficou lá, acabou que eu nunca assisti o filme. E ficou lá. Quando foi passando num sebo, eu vi esta versão aqui da Folha de São Paulo, que é da Biblioteca Folha. A Biblioteca o Globo também fez uma coleção igualzinha chamada Biblioteca Globo, que é exatamente igual. Mesma capa, mesmo tudo, só tem Globo no lugar do Folha. Deve ser o mesmo projeto editorial, só que aí os dois resolveram fazer ao mesmo tempo. Isso acontecia muito na época que jornal impresso tinha força, né? Vários livros, inclusive, que vocês vão ver por aqui, pelos vídeos do canal, vão ser livros dessas coleções. Enfim, é isso. Então eu comprei. Eu nunca li esta versão que está na minha mão. Eu li essa versão de PDF e sim, um dia aqui no canal vamos falar sobre ele. Ainda não está nos planos. Continuando, a gente tem A Vida Como Ela É, do Nelson Rodrigues. Esse aqui é o volume 2, dessa edição bem baratinha que tinha da Saraiva, se eu não me engano. Não, da Nova Fronteira. Porque é venda exclusiva na livraria Saraiva. Então, pouco antes da Saraiva fechar aqui na minha cidade, eu não sei se ela ainda existe em algum lugar, estava recheado desses livros que eram umas edições pocket e mais em conta de livros que são clássicos. Porque tem aquele A Vida Como Ela É grande, sabe? Capa dura. E assim, eu gostei muito desse formato. E são histórias bem pequenas. Falam, em geral, de relacionamentos, de como a percepção social pode fazer com que você tenha uma ideia errada sobre as pessoas e sobre a sua própria vida. E são histórias que, às vezes, não tem nenhuma página, não chegam a ter nenhuma página. Então eu super acabo falando sobre elas, eu super acabo recomendando para uma pessoa, principalmente se a pessoa quer começar a ler, mas fica preocupada assim, será que eu vou conseguir ler muitas páginas por dia? Não se preocupe, pega um livro nesse estilo, que aí você só vai precisar ler um por dia e você vai tranquilamente conseguir ler 2 parágrafos e um diálogo por dia, que é basicamente cada um dessas histórias. E ela, como vocês sabem, A Vida Como Ela É, esses 2 volumes, ou aquele grande, é um compilado da coluna que o Nelson Rodrigues tinha no jornal. Então toda semana ele mandava uma braba dessas aqui. Super recomendo. Continuando, um livro que eu vou evitar ler o máximo possível. Porque eu fiquei muito impressionada a primeira vez que eu li, mas eu era muito jovem. Foi logo quando eu entrei na faculdade a primeira vez e tal. Só que, enfim, sem querer elaborar, mas eu comecei a me identificar muito com o drama do protagonista. Por mais absurdo que pareça, é necessário entender que aqui temos uma metáfora, né? A transformação do protagonista nesse inseto grotesco, ele é uma metáfora para um acontecimento trágico relacionado com doença que pode acontecer com qualquer pessoa. E aí a sua vida, seus relacionamentos interpessoais, a sua família vai se modificar completamente. Não quero elaborar para não ficar puto. Continuando, um recente, tem vídeo, eu acho que é o único que tem vídeo aqui no canal,
que é o Goethe, O Sofrimento do Jovem Werther. Eu não sei qual é o meu problema com esse livro, a capa desse livro, que ou eu esqueço o nome do Goethe ou eu esqueço o nome do Werther. Enfim, já sabem, vão lá, eu vou botar o link aqui na descrição desse vídeo que eu fiz, e é sobre um cara que, enfim, é um cara rico, que sofre alguns problemas, vai esparecer no interior, e lá no interior ele conhece uma moça chamada Carlota, se apaixona desesperadamente por ela, e não consegue aceitar o fato de que ela não está apaixonada e não vai corresponder aos sentimentos dele, e transforma isso numa tristeza, num sofrimento terrível. Super recomendo, principalmente se você é jovem. E eu nem li quando eu era jovem, não. Só estou dizendo, caso você seja jovem, leia, porque vocês vão ver que, sim, esse sofrimento que às vezes a gente sente quando jovem, quando não é correspondido, é mais comum do que parece. Um livro que com certeza eu vou reler aqui para o canal é Alice no País das Maravilhas. Essa é a minha versão da Martin Claret. É aquela pocket, mas tem algumas ilustrações dentro, bem bonitinha. E é um livro que eu acho muito interessante, porque ele é capaz, sim, de trazer algumas eu não digo angústias, mas alguns dos pensamentos que são bizarros quando você é adulto, mas que você tem quando criança. Tem um aqui que me marcou pra sempre, que é a Alice. Não é a Alice, é uma das criaturas falando como é a escola no País das Maravilhas. E é algo que eu sempre pensava quando era criança. Por que a escola era tão chata? E aí eu pensava em formas que a escola poderia ser menos chata. E aqui no País das Maravilhas é assim. Você vai no primeiro dia e você passa, acho que 24 horas lá. Você passa o dia todo lá. Aí no dia seguinte você passa 23 horas. Até que no último dia que você vai pra escola você passa só 1 hora lá. É absurdo, são histórias absurdas. E elas são justamente pra você ler pensando em como funciona a psique da criança, porque ela ainda não é capaz de abordar temas tão profundos da forma que um adulto faz, obviamente, mas ela já pensa a respeito deles porque ela está inserida no mesmo mundo que todas as outras pessoas estão, seja adulto, seja jovem, seja criança. E aí é bem interessante a forma como a Alice vê o País das Maravilhas. São formas distorcidas da realidade que ela está inserida, né? Do período lá da Inglaterra, não lembro exatamente quando é. Deixa eu ver, 1865. Então é isso, uma garota de 1865, como ela via de certa forma o mundo, as convenções sociais, a sociedade que ela estava inserida, as responsabilidades, tudo isso. Acho super interessante e é óbvio, é um livro infantil, então é um livro curto. Esse aqui é um livro que me marcou muito, O Coração das Trevas. Eu li essa versão mesmo, tem uns 2 anos. Também nessa coleção que eu achei muito legal, comento sempre, eu acabei de falar, esqueci. Da Nova Fronteira, que vendia lá na Saraiva. E é um livro curto, mas é um livro denso, bem pesado. E ele fala sobre colonialismo. Por que eu tenho tanta dificuldade de falar colonialismo? Colonialismo e escravidão. E aqui tudo leva a crer, né? Ele não fala isso no livro, tá? O autor não fala isso no livro. Mas tudo leva a crer que ele faz uma história inspirada na colonização do Congo pelo Império Belga. Não lembro se ele chamava Bélgica naquela época, mas enfim. O Império Belga mesmo, tá? Antes deles acabar a monarquia e tal. É bem pesado o livro. Não que ele mostre coisas tão explícitas assim. Tipo, não é como aquelas novelas da Globo antiga, sabe? Que você tinha cena de tortura, cena de assassinato, etc. Mas é como ele invade psicologicamente os protagonistas. Principalmente dos personagens que não são as pessoas que estão sofrendo a colonização, né? São dos colonizadores, são das pessoas que vão lá para obter lucro, ou para extrativismo, ou para pegar essas pessoas para fazer os trabalhos forçados, trabalhos manuais. E ele inspirou um filme muito bom que chama Apocalipse Now. Eu assisti só bem recentemente o filme, mais uma vez consegui ler o livro. É sempre sem querer, mas eu consegui ler o livro antes de assistir o filme. E o filme é inspirado, só que é substituição, né? Em vez de ser o colonialismo lá dos séculos passados, é sobre a guerra do Vietnã e sobre como isso afeta as forças militares dos Estados Unidos. Então, bem interessante. É um livro pesado, apesar de curto, não é livro para férias. É um livro para você refletir muito sobre a condição humana de uma forma bem interessante. E também de como a natureza, viver na natureza, num local de mata fechada,
para o autor é muito diferente de você viver num lugar que tem prédio, que tem casa, que tem saneamento básico, tá? Isso também vai ficar muito marcado aqui no livro. Ele vai culpar muito o fato do homem estar isolado numa mata, muitas das coisas que ele vai fazer, porque ele não faria isso se ele estivesse num local considerado civilizado. Então isso também é bom já tentar. Agora, um dos meus favoritos que eu li quando eu era criança, mais ou menos, foi antes de eu entrar na faculdade. Então devia ser adolescente. Não foi essa versão. E essa versão eu adquiri depois, que é O E Não Sobrou Nenhum, da Agatha Christie. Sempre me perguntam qual é o meu livro favorito dela. Eu li vários livros da Agatha Christie, porque por algum motivo tinha na biblioteca da minha escola. Eu vou falar constantemente eu vou falar sobre a biblioteca da minha escola. Era uma escola de freiras, mas por algum motivo tinha uma biblioteca que tinha livros de várias coisas que não tinham necessariamente a ver com religião. Não sei nem porque estava lá. E um deles era alguns da Agatha Christie. Foi lá que eu li o Não Sobrou Nenhum pela primeira vez. Na época não tinha esse nome. Eu não lembro qual era o nome, porque esse livro já teve uns 3 nomes, 2 nomes. Teve o caso dos 7 negrinhos, caso dos soldadinhos, caso dos índiozinhos. Era um desses. Então só depois eu descobri que era o mesmo nome, aí adquiri e gostei muito. Nossa, o final, assim, não tem como falar praticamente nada das melhores partes sem ter spoiler. Mas vou só sintetizar. Várias pessoas são convidadas para passar umas férias, né, uma semaninha de férias, numa ilha, que tem essa mansãozinha aqui. Só que elas não se conhecem, elas só se conhecem quando elas chegam lá. E elas não sabem exatamente por quem elas foram convidadas, mas mesmo assim elas vão. E lá dentro tem 10... São 10? Deixa eu ver aqui. 10 soldadinhos, Tem 10 soldadinhos que no original eram 10 negrinhos. E cada vez que um daqueles soldadinhos, negrinhos, tatuazinhas some, uma pessoa desaparece da casa. Pronto. E por que ele é tão interessante? Por que ele vai divergir tanto de histórias de detetives normais? Porque não tem um detetive, não tem um Poirot, não tem uma Miss Marple, não tem um Sherlock Holmes, nada. Algumas pessoas que falam de livros dizem que a ideia de que o detetive é a própria pessoa que está lendo. Enfim, mas é interessantíssimo. E é só na última página que você entende exatamente o que aconteceu. Muito bom. Para mim é o melhor livro da Agatha Christie. E eu estou numa vibe de reler os livros da Agatha Christie. Esse ano eu vou ler um que eu nunca li, que muita gente considera um dos melhores, ou o melhor dessa pessoa, que é o Assassinato do Roger Ackroyd. E eventualmente eu vou voltar pro E Não Sobrou Nenhum, mas vai demorar. Agora, um que eu amo muito, que é o Fahrenheit 451. Esse livro é daquela... Tem uma tríade, né, de distopias que ficaram muito famosas por um tempo e que inspiraram outras distopias mais recentes. Que é o Fahrenheit, o Admirável Mundo Novo e o 1984. Dos 3 que eu já li, esse foi o que eu mais gostei. Apesar dele ser mais simples em muitas coisas. Mas eu acho que aquela parte toda, eu pretendo muito reler para fazer vídeo no canal, se der esse ano, inclusive. Aquela parte onde ele explica como as pessoas aceitaram o tipo de censura governamental sobre os livros, sobre os textos literários, ela é, assim, parece que o cara viu numa bola de cristal o futuro. Porque aí você para e pensa que talvez ele não viu o futuro. Ele só já estava vendo isso acontecendo e sabia que ia ser uma posição, vamos dizer assim, uma posição majoritária, eventualmente, tanto em governos como na sociedade civil. Que é essa ideia de que se uma coisa me incomoda, me faz mal, fere meus sentimentos, então ela não deve estar por aí livre. Deve ser uma coisa tomada com muito cuidado. E uma das coisas que vai ferir nossos sentimentos quando a gente lê é textos literários, bons textos literários principalmente. E é o caso de uma das principais problemáticas aqui, de por que os livros são queimados. Fahrenheit 451, eu sempre esqueço a temperatura, é um livro sobre Montag, que é um bombeiro, só que lá um bombeiro ao contrário. Em vez dele apagar o fogo, ele queima, e no caso eles queimam livros. As pessoas não podem ter livros dentro de suas casas, assim como é aqui, porque eles são considerados perigosos, os textos não são bons para o funcionamento da sociedade. Então as pessoas denunciam pessoas que têm livro em casa, elas são processadas e os livros são queimados na frente de todo mundo. E o Montag
é um desses. Eventualmente ele vai acabar sem querer não queimando um dos livros e conhecendo uma moça que vai falar para eles a importância dos livros. É interessante porque, pra mim, ele acerta muito nisso. Apesar de que eu acho ele o mais simplório desses outros que eu citei. Mesmo assim, acaba sendo meu favorito. Enfim, é isso aí. Continuando, tem alguns da época da escola que eu tive que ler na... Tive que ler, não, né? Li, mas indicado pelos professores da época. E que eu acabei gostando muito, acabaram se tornando livros da vida. Um desses é um que o povo odeia muito, que é o Senhora, do José de Alencar. Enfim, a protagonista, que é a... Ai, eu sempre esqueço o nome dela, acho que é a Aurélia. Peraí. É a Aurélia? Aurélia Camargo, exatamente. É uma personagem que, pra mim, ela é uma grande personagem. Você vê que ela tem um foco na vida, ela ganha uma oportunidade, luta por aquilo e no fim ela consegue exatamente aquilo que ela quer. O problema é que muita gente não aceita que o que ela queria era o final deste livro. O que eu posso fazer? É isso, eu acho interessante, eu acho muito legal pra você... Assim, é como se você estivesse assistindo um filme de época. Foi a minha sensação, a sensação que passou pra mim quando eu li quando eu era criança. E é óbvio que eu vou reler este livro eventualmente. Eu tenho essa versão aqui que foi a que eu usei na escola, mas a minha mãe tem uma outra versão, que tem um textinho de apoio no início, que é de uma coleção que eu vou acabar lendo todos dessa coleção dela de qualquer forma. Então, sim, Senhora eventualmente vai aparecer aqui no canal. Outro que eu gostei muito quando eu li, mas muitas pessoas dizem que é um dos mais fracos do autor, o Érico Veríssimo, é o Olhar os Lírios do Campo. Eu realmente nunca li outras coisas dele. Mas lembro que quando eu criança eu gostei bastante. Eu nem precisava ter lido, Enfim, algumas vezes a professora ela fazia assim, ela dividia a turma e aí você tinha pessoas lendo livro X, grupo de pessoas lendo livro Y, etc. E eu acabava me interessando muitas vezes pelos livros e lia, pegava para ler. E foi o que aconteceu com Olhar os Lírios do Campo. Eu gostei bastante. É um livro sobre a importância de você entender seus sentimentos e entender que o bem que você consegue na vida não é o bem material. Na verdade, a satisfação de você conseguir viver o amor, viver a amizade, viver as coisas simples. Então é, sim, uma história sobre simplicidade em cima da riqueza, ainda que ela não seja uma coisa tão direta. Eu gosto bastante, eu acho muito bonito, mas é um livro que eu considero também bem reflexivo, sabe? Ele não é um livro que tenta trazer desesperadamente grandes questões do mundo. É isso, eu gosto bastante. Continuando, a gente tem um livro que eu nunca imaginei que eu fosse gostar tanto, porque eu comprei no impulso, é Os Estragos, da Fernanda Young. E o que aconteceu? Eu estava, isso é a maior verdade, eu tenho testemunhas, eu estava numa feira do livro, quando a autora, tá aqui a foto dela, vocês devem conhecer porque ela escreveu muito pra Globo, séries de TV, filmes, enfim. E eu estava numa feira do livro, primeiro quando eu estava trabalhando em uma feira do livro, quando ela deu várias palestras lá, participou. Tem até uma foto dela na Wikipedia, eu não sei se ideia, mas se vocês olharem na Wikipedia, às vezes a foto que está lá é da foto da feira do livro que eu estava. E se a foto fosse mais ampla, eu ia aparecer do lado. Muito engraçado isso. Quando eu vi a primeira vez, eu dei uma risada muito grande. E foi quando eu conheci, mas eu não li nenhum livro dela na época. Bons anos depois, eu estava de novo na feira do livro, só que dessa vez visitando mesmo com amigos. E foi quando a gente leu a notícia no celular de que ela havia falecido. De nova ainda, eu acho que ela tinha menos de 50 anos. Enfim, e aí a gente falou assim, eu estava naqueles stands, eu falei, bom, vou aproveitar e vou fazer algo que eu já devia ter feito, tentar comprar um livro dela, ver se eu gosto. E fomos lá, peguei o livro, tava R$20, esse aqui, Estragos, e o cara da banca falou assim, essa não é daquela moça que morreu? Eu falei, foi, acabou de falecer. Eu juro por Deus, tá? Ele saiu de onde a gente estava, que a gente estava atendendo para fazer o pagamento, né? Ele saiu, tirou todos os livros, a pilha de livros dela, que estava numa placa escrito livros a R$20 e botou numa de livros a R$50. Eu juro por Deus. E eu dei a maior risada, porque eu nem consegui acreditar. E ele ainda virou para mim e falou assim, não se preocupe que o seu vai ser R$20. É isso.
Enfim, eu li e eu gostei bastante. Agora falando do livro, são livros de histórias curtas mesmo, não chegam nem a ser contos, alguns não chegam nem a ser contos, alguns são. Que ela vai tratar bastante do romance de pessoas jovens, claro, jovens na época dos anos 80, 90, eu ainda era ou não nascido ou criança, então não tinha nem ideia. Então ela fala sobre esse cenário de artistas, às vezes professores, às vezes estudantes, que vão se apaixonando um pelos outros e vão vendo que o relacionamento às vezes é uma bodega, às vezes não entende porque se apaixonou, e várias situações cômicas. Cara, eu pretendo muito reler esse livro e tentar falar texto por texto. Ela também faz alguns desenhinhos que são da época que ela escreveu o livro. Porque é o que acontece. Ela escrevia várias dessas histórias e deixou esses manuscritos. Ela não achava bom. E aí depois que ela ficou famosa, eu não me lembro exatamente se é o marido, irmã, alguém da família dela chegou e falou assim, olha, esses escritos aqui, por que você não junta para fazer um livro? Leva lá na editora. E aí levaram, deu certo e saiu. E ela achava que era ruim, mas eu me diverti bastante. Eu ri o livro todo. Mas também eu tenho aos poucos, se vocês já forem assistindo os vídeos daqui do canal, vocês vão ver que eu tenho um humor meio bizarro. Então tem isso também, né? Bom, continuando, temos 2 aqui que são não ficção. Curiosamente, porque eu já tinha falado que eu costumo não ler não ficção que não tem a ver com a minha área de trabalho. Um eu li na adolescência, é o livro de Olho da Mitologia, que é essa versão da Martine Claret. Gente, outra coisa, vocês vão ver muito livro da Martine Claret aqui. Porque assim, eu não sei se era da época de vocês, mas na minha época, livro vendia até em farmácia. Esses da Martine Claret. E também da... Oh meu Deus, daquela outra que também é Pocket, LPM Pocket. Eles vendiam em farmácia. Então às vezes eu tava lá numa farmácia, olhava e falava, interessante. E adquiria, eu era estudante, não tinha tanto dinheiro pra ficar me comprando aqueles livros de super capa dura e tal. Então muito do que eu li foi nesse formato. E aqui está o livro de Olho da Mitologia. Ele tem várias ilustrações, tá? Porque muita gente fala, mas esse pequenininho tem ilustração? Tem! Mas não é colorida. E eu sei que tem uma versão bonitona, maior. Esse aqui não, eu acho que ele não é ele é o texto integral. Mas se eu não me engano, é um livro que tem mais volumes, esse livro de Olho da Mitologia. Posso estar completamente equivocado. Enfim, eu gostei bastante. Eu era aquela criança que gostava de assistir Hércules, assistir Xena, assistir, sei lá, coisas da mitologia. Então, pra mim, valeu super a pena. Na época. Outro livro de não ficção que eu sempre comento é esse A História Amarela, onde ele faz uma compilação de 50... São 50, né? Entrevistas dessa parte da revista Veja. Eu não sei se vocês já pegaram alguma vez uma revista Veja. E eu nem sei se ainda tem isso. Ela tinha antigamente, tá? Meu pai era daqueles que assinava tudo quanto era revista. Tudo. Cara, às vezes eu achava que ele trabalhava na imprensa, porque ele queria pegar a revista de tudo quanto era lugar. E aí tinha essas opções que eles mandavam, olha, você não quer comprar um livro com coisa e tal, e aí vinha. Cara, sabe aquele CD da Super Interessante que tinha sei lá quantas edições da Super Interessante? Meu pai tinha. E ele adquiriu esse livro. Esse aqui eu gostei bastante. São 50 livros. São 50 entrevistas com pessoas importantes, tanto do Brasil quanto do mundo. A primeira, inclusive, é do Nelson Rodrigues, tá? Quase no dia do meu... Eu ia dizer que é quase no dia do meu nascimento, mas não, porque é 30 anos antes de eu nascer que entrevistaram o Nelson Rodrigues. Enfim, qual é o ponto? Deixa eu ver se eu vou tentar mostrar pra ver se dá pra vocês terem uma ideia de todas as pessoas que aparecem aí, entrevistadas. E é isso, são entrevistas de diversos momentos históricos do Brasil e do mundo com pessoas importantes do Brasil e do mundo. Porém, eu acho que o que mais chama a minha atenção nesse tipo de livro, neste principalmente, é o quanto ele traz pra gente a ideia de que quanto mais as coisas mudam, muitas continuam as mesmas. Principalmente no Brasil. Então, coisas que você fala assim, nossa, que coisa interessante essa pessoa está dizendo hoje, 2025, aí você pega entrevistas aqui e você acha, às vezes, essa mesma pessoa ou outra pessoa dizendo há 30, 40 anos atrás e não servindo de nada. É isso. Então, pra você que é um pouco cínico, talvez ajude o seu cinismo, mas eu acho sempre interessante esse livro de memórias históricas. Bom, aí tem um que eu li ano passado, sim, já está na minha lista de grandes livros. Eu não sei porque eu estou mostrando a capa, porque não dá pra ver direito, e aqui já saiu há muito tempo.
Foi um livro que eu achei num sebo, perto de onde eu pegava ônibus na época. E é o Gabriela, do Jorge Amado. Eu só tinha lido do Jorge Amado antes do Capitães da Areia, por causa da escola, né? Foi pedido na escola e eu detestei. Enfim, não vamos falar do que eu não gostei, vamos falar de Gabriela. Eu acho um livro muito bom. Eu só tinha a ideia da Gabriela pela aquela novela, né? Enfim, a novela era muito estranha para mim. Só que lendo o livro eu meio que entendi por que eles fizeram a novela daquele jeito. Ao mesmo tempo que eu entendi também o que estava desconectado do livro. Então, no livro, a Gabriela demora para aparecer. E ela não é exatamente uma personagem que atua diretamente nas tramas. Ela é mais aquela personagem que, quando chega, ela transforma o ambiente perto dela. Então eu acho que é engraçado. Essa é a minha única crítica em relação ao livro. É o fato da Gabriela ela não ser exatamente uma personagem. Ela é mais um... Quando eu digo uma personagem, eu digo que ela não é como uma mulher comum. É isso. Ela não parece uma mulher comum. Ela é uma coisa muito angelical. E eu acho meio esquisito. Mas eu acho muito interessante a forma como ele pega dois assuntos. Tem vários assuntos aqui sendo tratados, diversos assuntos. Mas tem dois eixos que são muito importantes. É o progresso civilizatório. Primeiro, o progresso econômico. E como, muitas vezes, você tem um progresso econômico que precisou nascer de tempos mais bárbaros. E você tem que lidar com as chagas desses tempos bárbaros. Que é o caso do poder dos coronéis lá na Bahia. E, ao mesmo tempo, você tem o progresso social em relação à condição das mulheres, que era muito, continua sendo um pouco difícil hoje, mas nada comparado ao que ele vai retratar aqui no livro. Inclusive, o livro começa com o assassinato de uma das mulheres, que é a dona Sinhazinha, pelo coronel jesuíno, né? Que é esse dos memes aí. Então, isso acontece na novela, demora. Mas aqui no livro começa com ele sendo... ele dizendo que matou mesmo, né? Ele não é nem só acusado. A polícia chega pra levar e ele fala: foi, matei mesmo porque ela era uma safada, tava tendo caso com um dentista e tal. Então você tem isso mostrando, acendendo para as pessoas a condição dos relacionamentos para as mulheres, como era complicado e como precisava ser modificado. E em paralelo você vai ter a chegada do Raimundo Falcão, que é um político da capital. Eu não sei se ele é de Salvador mesmo ou ainda é de outra parte do país, mas enfim, ele é um estrangeiro, como se fosse um estrangeiro, tá? Ele é de outro lugar. E ele vem para Ilhéus porque ele quer transformar aquela área da... Como é que a gente chama? Do porto. Porque o porto lá ele é bem simplório. Então, para eles fazerem comércio com o resto do país, ou com o mundo de repente, uma coisa internacional, eles precisavam escoar pela estrada a produção, seja de cacau, seja de outra coisa, até Salvador. E nos portos de Salvador é que ia. E se você entende um pouquinho de economia, você sabe que às vezes só do local, ser o porto ou a área onde você faz a exportação, você acaba ganhando muito dinheiro em detrimento de quem produziu originalmente. Então ele chega com essa ideia de fazer essa modificação, só que essa modificação, apesar de parecer de cara assim, muito benéfica, para muitos dos poderes locais não é bom. Então você tem uma briga política paralela a essa preocupação com a emancipação da mulher. E a Gabriela, que é uma mulher totalmente alheia à sociedade, no sentido de ser bem livre disso, porque ela morava no sertão do sertão mesmo. Vivia viajando, tentando fugir da seca, até que ela finalmente chega em Ilhéus e é acolhida pelo Nassib, que se apaixona por ela. E assim, todo homem vai se apaixonar pela Gabriela de alguma forma. E a Gabriela é aquela mulher que, enfim... é livre sexualmente, é bonita, cozinha bem. Então eu acho que a minha única coisa que eu não gostei desse livro é isso. A Gabriela, ela é aquela personagem que lá pros anos 2000 as pessoas começaram a ficar com raiva, que ela é tipo aquela personagem que é o sonho de qualquer um. E que, é claro, não existe, porque o sonho de ninguém não existe fora da cabeça dessa pessoa. Mas tirando isso, é muito bom, porque apesar dele tratar de um monte de tema pesado, o humor tá sempre lá, a comédia tá sempre lá. Então é sempre uma coisa divertida, lúdica, bem interessante. Super recomendo. E continuando, um da infância que também... não é esta versão, tá, gente? Mas que também tinha lá na escola é o Reinação de Narizinho, porque na verdade eu peguei esse porque foi o único que eu achei por aí. Tava tipo R$9 na banca de revista, na época que ainda tinha banca de revista aqui nessa cidade. Ele é bem bonito, tem ilustrações e tudo mais. Deixa eu ver se eu acho uma ilustração legal.
Ó, a tia Anastácia correndo, acho que atrás de um gato, de um lobo, sei lá. E é isso, os livros foram minha porta de entrada, uma das minhas portas de entrada para a literatura quando eu era criança, porque eles estavam na biblioteca da escola. E ele é bem interessante porque o Monteiro Lobato, ele pegava coisas do mundo contemporâneo, vamos dizer assim, para transformar em histórias do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Então, tem uma história que o Peter Pan aparece, tem uma história que o Hércules aparece, tem uma história que a Emília tem que ensinar matemática, tem história que o Sabugo de Milho lá, ele fala de eventos históricos que ele leu no livro. Ou seja, ele não era só, tipo, Turma da Mônica, não estou criticando Turma da Mônica, mas o que eu quero dizer, não era só aquelas historinhas da Turma da Mônica onde você tem um sítio e lá dentro você cria coisas, não. Era uma forma de fazer a criança se conectar com a cultura mundial. É isso que eu quero dizer. Seja não só do Brasil, na questão folclórica, você tinha aqui o Saci, a visão do Monteiro Lobato, quanto ao folclore brasileiro, que sim, tem muitas diferenças das histórias, das narrativas orais. Sempre vai ter, claro, de qualquer autor. Então a visão dele sobre o que era o Saci, a visão dele sobre o que era a Cuca, sobre a Yara, então tudo isso vai ter aqui. Então eu achei bem interessante, eu acho que ela é bem legal para você entender como a sociedade brasileira vai começar a se conectar mais com os mitos, as lendas de outras partes do mundo, em especial do Ocidente, que é onde ele foca mais. É isso. E eu pretendo reler esse ano e fazer vídeo aqui no canal. Continuando, o outro livro que eu pretendo reler este ano para o canal, se tudo der certo, é o Frankenstein, da Mary Shelley. Essa capa aqui que é bem interessante e foi feita com inteligência artificial. Sim, várias polêmicas. Eu gosto bastante deste livro. Eu li a primeira vez numa versão que eu comprei também na Saraiva, mas também era de bolso, mas não era parecida com essa. E agora eu vou ler esta versão porque ela é bilíngue. Então eu quero ler em inglês mesmo. Saber, chega mais perto da fonte. Claro que a versão que foi publicada na época que a Mary Shelley ainda era viva, sofreu modificações e isso é contado, historicamente. Um dos motivos de eu reler é porque eu assisti aquele filme que tá na Netflix, né, do Guilherme Del Toro, e eu preciso falar que eu odiei. E eu quero reler pra ver se o motivo de eu ter odiado faz sentido. E aí eu vou conversar com vocês a respeito quando tiver o vídeo do canal. Espero que eu consiga fazer esse vídeo mesmo. E é isto. Por último, mas não menos importante, outro livro que eu li pela primeira vez em PDF. Eu comprei essa versão linda até, em capa dura, e nunca li, mas faz tempo que eu comprei, que é o Duna, do Frank Herbert. E o que eu posso falar sobre Duna? Ele é bem interessante porque, apesar de ser uma história completamente viajada, completamente... até um ar de pulp, sabe? Aquela ficção científica bem simplista, mas a forma como ele é escrita e as inserções fazem parecer que ele está contando uma história que aconteceu. Eu não sei como ele consegue fazer isso. E dos truques que ele faz é colocar em todo início de capítulo uma inserção diferente do texto normal, ou seja, que não foi escrito como uma narrativa. E a maioria é escrito pela Princesa Irulan. E se você vai acompanhando a história devagar... Por que eu li em PDF a primeira vez? Eu assisti o filme do David Lynch e eu até não odiei. E aí eu falei, vou ler o PDF. E qual foi a minha surpresa de ver que muitos dos enxertos no início dos capítulos são escritos pela Princesa Irulan. Isso não fica tão claro, eu acho que nem nesse filme novo, mas ela é como se fosse uma historiadora, tá? Além de ser princesa. E aí ela acaba participando da história, a certo ponto, se você conhece a história, sabe da importância dela, e você fala, nossa, como assim a pessoa que você está usando para escrever, para ser como se fosse uma fonte da história, estava fazendo parte da história? Então, é uma das coisas que o autor levanta aqui. Quantas vezes você não está pegando a história, e aí ele está falando de geopolítica, enfim, história do mundo mesmo, você não está pegando a história através de uma pessoa que está interessadíssima no que você vai entender dessa história e nos desfechos dela, nas coisas que vão acontecer sobre ela.
Quando eu vi a primeira vez, eu falei, cara, que esperto ele ter feito isso. E aí você acaba, não tem como, tendo a ideia de que esse livro ele é escrito de uma perspectiva que te quer te convencer de alguma coisa. Mesmo sendo totalmente ficcional. Isso é bem, bem legal. Eu super recomendo. Sempre acabo falando um pouquinho sobre esse livro, sobre como ele me surpreendeu positivamente. E é isso, eu pretendo reler esse livro, inclusive ler nesta versão, que, como eu disse, foi a primeira vez que eu li, foi um PDF piratão. E é isso, galera. Esses foram livros que eu pretendo reler aqui pro canal, que foram livros que eu gostei muito durante a minha vida, até agora. E vamos ver se eles vão continuar sendo livros favoritos, ou se eles vão deixar de ser favoritos. Comenta aqui embaixo se você já leu algum desses livros, se você gostou. Se você não gosta desses livros, pode comentar aqui embaixo. É isso. Se vê nos próximos vídeos do canal. Até mais.